Pedro ficou triste porque Jesus perguntou 3 vezes se ele o amava. Vamos, irmãos e irmãs, nesta noite meditarmos sobre esta reação de Pedro após as perguntas de Jesus dirigidas a ele por 3 vezes, conforme nos diz o evangelista. Pedro ficou triste porque Jesus perguntou 3 vezes se ele o amava. Meus irmãos e irmãs, é preciso compreendermos aqui que Pedro estava passando também ele por um processo de cura. Quem conheceu, quem se lembra do Padre Léo usaria a expressão cura interior. Pedro precisava ser curado de sua negação tripla. 3 vezes ele negou Jesus. E aqui, irmãos e irmãs, quando por 3 vezes Cristo pergunta a Pedro se ele o ama, essas 3 vezes fazem Pedro recordar os 3 nãos que ele havia dito. 3 vezes Pedro negou Jesus. E Pedro tinha sido alertado por Jesus acerca disso. Jesus tinha profetizado, quando Pedro disse: Senhor, se preciso for, daria a minha vida por ti. E então Jesus vai profetizar: Pedro, o galo não cantará hoje e tu me negarás 3 vezes. E nós sabemos pelos relatos do Evangelho que Pedro chorou amargamente depois da 3ª traição, depois da 3ª negação. Meus irmãos e minhas irmãs, Jesus conhecia Pedro, sabia que a sua negação por 3 vezes ainda doía em seu coração, ainda machucava, ainda sangrava, ainda Pedro estava ferido por causa daquela negação por 3 vezes. E por isso aqui também Jesus vai então perguntar a Pedro por 3 vezes se ele o ama, para que Pedro possa assim ser curado daquelas 3 negativas. E assim como Pedro uma vez perguntou ao Senhor: quantas vezes devo perdoar? Até 7 vezes? E Jesus diz: não, Pedro, não apenas 7 vezes, mas 70 vezes 7. Pedro então agora compreendeu essa multiplicação do Senhor. Pedro agora está passando por um processo de cura, porque agora ele será capaz de dizer não apenas 3 vezes que ama o Senhor, mas dirá por toda a sua vida amar o Senhor. Pedro estava passando por um processo de cura, mas Pedro não entendia ainda que estava sendo curado. Jesus estava lhe dando remédio que era amargo para ele, pois fazia lembrá-lo de suas 3 negações. Mas depois Pedro compreendeu, Pedro entendeu que aquilo que Jesus fez com ele era oferecendo a ele o remédio da cura, o remédio para curar a sua ferida, o remédio para curar aquela ferida que ainda sangrava dentro do coração de Pedro. A gente sabe muitas vezes como as pessoas estão, por vezes, feridas por dentro, mas por fora não externalizam, por fora não deixam as pessoas perceber, e às vezes até a pessoa chega ao extremo de tirar a própria vida, e as pessoas pensando que com aquela pessoa estava tudo bem, mas não estava tudo bem. Ela estava sangrando, ela estava ferida, ela estava machucada, ela precisava de apoio, ela precisava de cuidado, ela precisava de atenção.
As pessoas que estavam ao redor que não foram capazes de perceber isso. Jesus era sensível, irmãos e irmãs, e percebia que Pedro ainda sangrava em seu coração por causa de sua negação. Estava feliz porque Jesus tinha ressuscitado, estava feliz porque Jesus tinha vivido, porque Jesus estava vivo, glorioso e ressuscitado, mas aquela lembrança de 3 vezes ter dito que não conhecia o Mestre, ainda sangrava no coração de Pedro. É por isso que ele fica triste, é por isso que o evangelista nos diz, Pedro ficou triste, porque Jesus perguntou 3 vezes se ele o amava. Pedro estava passando por um processo de cura, cura esta que irá ser finalizada, inclusive, com a morte de Pedro. Pedro, aquele que fugiu da cruz, ele, curado que foi pelo Senhor, morrerá em uma cruz. Não temerá a cruz, está curado, curado para enfrentar os seus medos, medo da morte e medo da cruz. Sabemos pela tradição que Pedro morre em Roma, sendo crucificado. E quando ele soube que morreria crucificado, ele pediu para não morrer crucificado na mesma posição do seu mestre, mas pediu para morrer de cabeça invertida, de cabeça para baixo. Pedro tinha sido curado. Pedro sabia que agora ele de fato amava o Senhor, que agora ele não mais negaria o seu Senhor, entregaria a sua própria vida, passando e enfrentando a mesma morte que o seu Senhor, mas nem se achando digno de morrer na mesma posição do Mestre. Pede para ser crucificado de cabeça para baixo, e assim ele vai morrer, e assim ele vai findar a sua vida, e assim ele vai dar o seu último testemunho. Pedro compreendeu que foi curado pelo Senhor, que aquele foi um processo de cura. Ficou triste no momento, porque não entendeu a cura que estava passando. Assim como também, lá no momento do lava-pés, Pedro não compreendeu o gesto de Jesus. Senhor, tu nunca me lavarás os pés. Jesus diz, Pedro, se eu não te lavar os pés, não terás parte comigo. Aí Pedro vai dizer, então Senhor, não apenas os meus pés, mas todo o meu corpo. E depois Jesus vai dizer para eles, vocês não compreendem agora o que eu fiz, mais tarde vocês compreenderão. E então os discípulos tinham que ter tempo para processar tudo aquilo que o mestre ia ensinando. Pedro teve que ter tempo para compreender o porquê. Por 3 vezes Jesus perguntou se ele o amava. E aqui, irmãos e irmãs, é preciso também entender que nesta cura, Pedro está sendo curado também do seu passado. Porque aqui, e lembremos, irmãos e irmãs, no primeiro encontro de Jesus com Pedro, no lago de Tiberíades, depois de uma pesca que não teve fruto algum, e depois que o Senhor pede para lançar a rede, depois que eles têm aquela cura, aquela pesca milagrosa, Jesus muda o nome de Pedro. Tu se chamarás Pedro, porque sobre esta pedra construirei a minha igreja. Jesus muda o nome de Pedro. Ele se chamava Simão, passará a se chamar Pedro, porque é ele o escolhido, aquele sobre quem Cristo irá fundar a igreja. Mas aqui neste evangelho, Jesus não chama a Pedro pelo nome que ele próprio, Jesus disse. O que era que Pedro estava fazendo? Pescando. O que era que Pedro fazia antes de conhecer o Senhor? Pescar. O que foi que Pedro recebeu como missão de Jesus? Eu farei de ti pescadores de homens. Acontece que veio a ressurreição, Pedro estava lá de bobeira, como a gente diz, né? Estava de boa lá, sem fazer nada. O que é que Pedro propõe?
vou pescar. Quando ele diz vou pescar, ele está voltando à vida antiga, à vida dele antes do encontro com Cristo. Cristo aparece, chama ele pelo seu nome, Simão, filho de João. Jesus não chama pelo nome que ele próprio, Jesus, tinha dado. Jesus não chama de Pedro, Jesus chama de Simão. Simão, filho de João, tu me amas? Depois que Pedro dá a sua resposta, Jesus confirma a missão de Pedro. Pedro, apacenta as minhas ovelhas, apacenta os meus cordeiros. Jesus está dizendo para Pedro: Pedro, tu não podes voltar para a pescaria. Eu estou te curando também deste passado. Agora o teu futuro é outro tipo de pesca que eu quero. Não que tu pesque nesse lago de Genezaré, mas que tu saias pelo mundo pescando almas para o reino de Deus, para fazer outras pessoas discípulos meus. E assim, irmãos e irmãs, a cada pergunta que Jesus usa o nome de Simão, Jesus, depois da resposta de Pedro, dá a ele a sua missão, confirmando assim aquela missão que ele havia dado antes de ser crucificado. Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. A tua negação por 3 vezes não mudou a minha decisão. A tua negação tripla não mudou o teu destino. Tu continuarás sendo pedra, pedra desta igreja sobre a qual eu irei construir. E então Pedro recebe de Cristo a missão: apacenta as minhas ovelhas, apacenta os meus cordeiros, apacenta as minhas ovelhas, apacenta as minhas ovelhas. Cristo entrega a Pedro a missão de apacentar as ovelhas, dizendo também e esclarecendo para Pedro que as ovelhas não são de Pedro. De Pedro é a missão de apacentar, mas que as ovelhas não são de Pedro. Apacenta as minhas ovelhas. As ovelhas, Pedro, lembra-se, são sempre minhas. As ovelhas são minhas, são parte do meu rebanho. Agora eu te dou como missão apacentar. A missão é tua. Eu te confio à frente deste rebanho. Eu te coloco à frente deste rebanho. Tu quem tens que cuidar agora deste rebanho, pois o Cristo voltaria para o Pai e precisava deixar um líder no grupo daqueles que ele havia escolhido. Foi Pedro que foi confirmado nesta missão. Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Trata-se, irmãos e irmãs, do processo de cura de Pedro. Ele agora tem que entender que não deve mais estar voltando para aquele lago para pescar peixes. Deve sair pelo mundo para pescar almas, para fazer discípulos, discípulas do Mestre Jesus. Pedro depois vai compreender que aquele era um remédio que Jesus estava dando para curar o seu coração que ainda estava ferido, o seu coração que ainda sangrava por ter negado 3 vezes o seu Senhor. Mas, meus irmãos e minhas irmãs, este é um processo que Deus usa não apenas com Pedro, mas também com tantas outras realidades e de tantos outros modos. Lembremos aqui, rapidamente, apenas 5 elementos que foram usados pelo Senhor como elementos de cura. Primeiro, o jardim. Lembremos o jardim do Éden. De lá do jardim do Éden, nos veio a morte, porque a morte veio como consequência do pecado. Pecado de quem? De Adão e Eva. Aonde era que Adão e Eva estavam? No jardim. Do jardim do Éden nos veio a morte. Do jardim do Gólgota nos veio a vida. Onde foi que Jesus foi sepultado? Em um túmulo que estava em um jardim. Olhem lá depois os evangelhos,
E vejam que o evangelista vai dizer: ali perto havia um jardim, e no jardim um túmulo que ninguém ainda tinha sido colocado. Era o túmulo de José, que pertencia a José de Arimateia. Daquele túmulo que está naquele jardim, brotará a vida, surgirá a vida do Cristo ressuscitado, do jardim do Éden para o jardim do Calvário, da morte que nos vem do jardim do Éden para a vida que nos vem do jardim de Cristo. Meus irmãos e minhas irmãs, ainda uma outra realidade é a cruz. A cruz que era entendida como sinal de castigo, como sinal de condenação. Inclusive, Jesus morre sendo zombado, porque vão até referir-se a um dos versículos da Sagrada Escritura: maldito aquele que morre no madeiro, ou seja, em uma cruz, crucificado. Pois bem, de sinal de maldição que era a cruz, Deus transformou este sinal em sinal de salvação, em sinal de bênção. A cruz para nós, portanto, é sinal de salvação, do sofrimento que Jesus passou, para que por este sofrimento a salvação pudesse nos alcançar, a salvação pudesse ser obtida para cada um de nós. A cruz, portanto, está presente em nossa igreja, está presente em nossa vida, não mais como sinal de condenação, mas como sinal de salvação, como sinal de manifestação do amor de Deus, até onde o amor de Deus foi capaz de nos levar. A cruz deve ser para nós também, portanto, instrumento de cura, porque nós passamos também pelas dores e sofrimentos deste mundo. E quando Paulo enfrenta as suas dores e sofrimentos, o que é que ele vai dizer? Não que é um condenado, não que é um castigado por Deus. Ele vai dizer: completo na minha carne o que falta à paixão de Cristo. O sofrimento de Paulo se torna, portanto, sofrimento de salvação. Não é mais visto como condenação, não é mais visto como castigo, mas agora Paulo pode usar o seu sofrimento para unir-se ao sofrimento de Jesus Cristo, de modo que Paulo unirá o seu sofrimento à cruz de Cristo. Completo na minha cruz o que falta à cruz de Cristo. E assim, irmãos e irmãs, Deus também usou do deserto para também curar o povo de Israel. O povo de Israel que no deserto passou 40 anos, e que Deus no Antigo Testamento vai dizer: 40 anos desgostou-me aquela gente, e eu disse: eis um povo transviado. O povo de Deus tinha a experiência do deserto, experiência de 40 anos, mas não foi uma experiência de fidelidade, foi uma experiência de infidelidade, de desobediência constante a Deus. Deus precisava curar isto no povo de Israel também. Por isso Jesus vai, antes de iniciar o seu ministério, para o deserto. Quanto tempo Jesus passa no deserto? Não 40 anos, mas 40 dias, simbolizando e representando aqueles 40 anos que o povo passou no deserto. 40 dias Jesus passa no deserto, jejuando, sem comer, sem beber nada. E nos diz o evangelista, depois de 40 dias jejuando, Jesus teve fome. Mas Jesus, apesar de sua fome, fazendo jejum, Jesus não desobedeceu ao Pai, não desobedeceu ao Senhor. Não foi o deserto para ele sinal de infidelidade, mas sinal de fidelidade ao Senhor. O povo então foi curado da sua experiência de 40 anos de infidelidade com a experiência de Jesus de 40 dias no deserto, obediente à vontade do Pai, e obediência que perdurou durante toda a sua vida, como nos diz São Paulo, obediente até a morte
e morte de cruz. É assim, irmãos e irmãs, que Deus muitas vezes age, usando daquele mesmo instrumento, usando daquilo mesmo que nos feriu, para nos sarar, para nos curar. Basta a gente perceber que no mundo físico também acontece assim. O soro contra a mordida de cobra ou do veneno de cobra é feito a partir do próprio veneno da cobra. Não é de outro objeto, não é de outro instrumento. É o próprio veneno da cobra que dela vai se extrair o veneno contra a vacina contra o seu veneno. É aquilo que Deus usa, é aquilo que Deus faz para também nos curar, para também nos sarar. Nas nossas dores, nas nossas feridas, nas nossas provações, possamos fazer como São Paulo, possamos oferecer a nossa cruz em união com o sofrimento de Jesus Cristo. Não ver naquilo que a gente passa um castigo da parte de Deus, mas vermos como oportunidade que Deus nos dá para nos unirmos à dor do Mestre, à dor do Salvador. Pois como Pedro, nós também negamos o Senhor, e não somente negamos uma, duas ou três vezes, nós negamos várias vezes. Então que nós possamos também, a exemplo de Pedro, também dizer: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. E dizer, irmãos e irmãs, não apenas 3 vezes, mas tantas vezes quanto o nosso coração sentir: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Quem sabe, irmãos e irmãs, pudéssemos dizer, para cada pecado que a gente cai, para cada queda que a gente realiza na nossa caminhada, pudéssemos nos levantar e dizer: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo, apesar das fraquezas, apesar dos pecados. Como Pedro, estamos também procurando amar o Senhor. Que nós possamos dizer também, irmãos e irmãs, a exemplo de Pedro: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. E assim o Senhor haverá de nos curar também. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Olhemos, irmãos e irmãs, para esta reação de Pedro, sem compreender, sem entender, assim como também nós muitas vezes não compreendemos nem entendemos, mas estamos sendo curados pelo Senhor. Pedro ficou triste porque Jesus perguntou 3 vezes se ele o amava. Pedro estava sendo curado.